Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Brito, advogado criminalista e professor universitário. josebrito.com.br. Esse é o nosso site. Entra lá, tem informações interessantes, tem bastante matéria lá já escrita para você ler, enfim, aumentar seu conhecimento. Deixe seu e-mail, nós vamos estar entrando em contato com você, deixe sua pergunta, seus comentários, enfim. Vamos trocando informações. Conversa criminal, novamente trazendo informação, reflexão e bate-papo. O que eu quero conversar com vocês hoje? É um assunto que, por muitas vezes, em razão da empolgação, da felicidade, do advogado, passa desapercebido. Ou seja, quando o advogado consegue absolver o seu réu, o réu fica todo feliz. É óbvio, o melhor que nós podemos ofertar ao réu é uma defesa técnica, com qualidade e, consequentemente, alcançando a sua absolvição. Portanto, nesse momento de euforia, quando o advogado, principalmente o inexperiente, o que está começando a advogar, começando a sua prática jurídica na área penal, ele fica tão empolgado que não observa alguns detalhes, mesmo na sentença absolutória. Galera, sentença absolutória também possui os seus efeitos. Então, quando o réu é condenado, existem os efeitos da sentença penal condenatória. Mas eu também sustento a ideia de que, mesmo ocorrendo a absolvição, existem os efeitos da sentença penal absolutória. Mas como que isso pode acontecer? O sujeito pode ser absolvido na área penal, porém o réu sofrer consequências na área civil e na área administrativa. Isso mesmo. Vamos imaginar o exemplo do seu cliente que seja um funcionário público e esteja respondendo um processo qualquer lá, o qual você ao final absolveu. Ótimo, muito bom. É motivo para comemorar, mas há também motivo para analisar, se preocupar e fazer mais uma revisão. Por quê? Em razão do princípio da independência dos poderes, ou seja, executivo, legislativo, judiciário, há possibilidade do sujeito ser absolvido na esfera criminal e ser condenado na esfera administrativa, através do poder executivo. Ou seja, em razão do processo administrativo, que tem o objetivo principal punir administrativamente o funcionário público, a ponto até de demiti-lo, o que seria um desastre, absolvê-lo na área criminal e ele perder o seu emprego. E isso pode acontecer em razão da decisão ou da sentença do juiz absolutória, porém com um fundamento que deixe margem para que esse processo administrativo possa ser instaurado e, consequentemente, o seu cliente ser demitido. Então, quando o cliente ele é absolvido por falta de prova para condenar, galera, falta de prova para condenar nada mais é do que a aplicação do indúbio pro réu. O tipo já descreve falta de prova para condenar da demonstração do direito penal do inimigo, ou seja, um direito penal que só pretende condenar. Isso, na verdade, quando acontece uma absolvição nesse sentido, óbvio, você já conseguiu absolvição na área criminal. Mas isso é um indúbio pro réu, ou seja, você não conseguiu provar a inocência e nem o Estado, através do Ministério Público, provavelmente, conseguiu provar a culpa, e, portanto, absolve-se o réu pelo indúbio pro réu. De qualquer jeito, fica lá uma mancha na vida dele, perante a sociedade, perante seu trabalho e até mesmo perante o direito. Foi feita uma justiça, nós não sabemos ainda pela sentença do juiz, mas certo que seu cliente foi absolvido. Mas com esse fundamento e obviamente com o dispositivo apresentado pelo juiz, fica aberto a porta no administrativo. Portanto, em razão do princípio da independência dos poderes, seu cliente pode ser processado administrativamente
e perder a sua função, seu cargo público, ser demitido, o que é desastroso, né? Então, o que eu chamo a atenção de você? Quando o seu cliente for absolvido, leia com atenção a sentença absolutória, verifique se seu cliente, nessa sentença, e o dispositivo e a fundamentação que foi aplicada, permite ou não a abertura de processo administrativo. Porque se for, por exemplo, absolvido por falta de prova para condenar, o processo administrativo pode ser aberto e, portanto, seu cliente pode ser condenado e perder a sua função. Agora, se isso acontecer, você recorra com o objetivo de manter a sentença, porém com outro fundamento e, obviamente, com um dispositivo diferente, tal como legítima defesa, tal como estar provado que o fato não existiu, tal como está provado que o seu cliente não participou desses fatos. Enfim, são fundamentos, né, que não deixam a porta aberta para o administrativo ou o civil trazerem algum tipo, né, de implicação de prejuízo para o seu cliente, seja uma indenização por dano moral, seja por uma indenização por dano material lá no civil, seja por um procedimento administrativo, né, ou seja, lá no campo do direito administrativo e a perda da função. Então, analise a sentença com calma, analise a fundamentação e o dispositivo pelo qual o seu cliente foi absolvido para saber se você deve ou não recorrer. Nesse exemplo que eu dei, você deve recorrer para não correr nenhum risco do seu cliente sofrer uma sanção administrativa e, portanto, perder seu emprego. Galera, isso é importante, isso não pode passar em branco, porque isso é um prejuízo imenso para o seu cliente, ok? Então fica ligado, fica esperto, presta atenção, não deixe a euforia, né, tomar conta por completo do seu raciocínio e após essa análise você vai decidir se vai recorrer ou não. Fica essa dica para vocês, para você que já está atuando, para você que vai atuar, está iniciando, para quem está fazendo concurso público, para quem está estudando, se cair na prova, esses são os fundamentos que vocês podem utilizar. josebrito.com.br, nosso site, entra lá tem bastante informação interessante. Conversa Criminal volta logo. Grande abraço a todos.